dois temas. Quem vai estar ministrando para nós será o pastor Luiz Felipe. Queria chamar ele para cá. Fica à vontade. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lucas. Bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer poder estar com você nessa manhã e compartilharmos um pouco da palavra de Deus sobre esse tema tão importante e que causa uma certa confusão quando não há o entendimento correto das Escrituras. E nós queremos nessa manhã poder elucidar com você qual é o entendimento, que a Bíblia traz a respeito do tema do novo nascimento e do batismo com o Espírito Santo, que de fato são duas experiências distintas. Eu quero começar lendo com você o texto de João, no capítulo 3, verso 5. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. É um texto onde Jesus ele estava conversando com Nicodemos, um sacerdote, da antiguidade. E a Bíblia traz essa conversa, esse diálogo deles, e em algumas instruções que Jesus traz para Nicodemos, ele fala a respeito do novo nascimento. Então, se você trouxe a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, na verdade, aí junto comigo, por favor, acompanhe essa leitura ou apenas escuta o que eu vou dizer para você agora, a leitura de João, capítulo 3, verso 5. A Bíblia diz: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, havia uma indagação aqui sobre o nascer de novo, Tanto é que Nicodemos ele vai questionar Jesus logo em seguida, dizendo: mas como eu posso nascer de novo? Eu teria que voltar ao ventre da minha mãe. E aí Jesus responde dizendo isso: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Preste atenção nesses dois elementos, água e Espírito. Água, gente, é o símbolo da vida na Bíblia. É um símbolo da vida de Deus. E Espírito aqui é um símbolo de poder. Então preste atenção, aqui nós poderíamos substituir essas duas palavras por vida e poder, certo? Então, em verdade te digo que aquele que não nascer ou não receber a vida de Deus e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Atos 1:8, a Bíblia declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, há uma necessidade aqui clara: o nascer de novo, receber da água da vida, receber essa vida que vem de Deus, E o outro entendimento em Atos 1:8, recebereis o poder quando o Espírito Santo vir sobre vós. De fato, irmãos, muitos crentes, eles entram em confusão por não entender esses dois aspectos, o aspecto da vida e o aspecto do poder que são transmitidos pelo Evangelho. No Novo Testamento nós vamos ver vários versículos que fazem essa distinção. Muitos cristãos, eles confundem a salvação com capacitação, vida, poder. Então, eu quero falar para vocês sobre essas duas experiências, mas antes disso eu quero citar aqui um texto, ou melhor, um trecho do livro de Kenneth Hagin, O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós. Ele diz assim: o novo nascimento faz de você um filho de Deus. O batismo com o Espírito Santo faz de você uma testemunha poderosa. Veja aí a diferença muito bem citada aqui pelo irmão Hagin. O novo nascimento, ele dá a você a vida de Deus. Ele faz de você um filho de Deus. Mas o que te capacita para ser uma testemunha com poder nessa terra, e nós precisamos ser testemunhas poderosas, manifestar sinais da vida de Deus nessa terra, isso acontece mediante o batismo com o Espírito Santo, que é esse revestimento, essa capacitação. Amém? Um outro aspecto, que eu quero conversar com você aqui nessa manhã é a respeito do que é de fato o novo nascimento. Para a gente entender bem, a gente vai distinguir aqui o novo nascimento do batismo com o Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, o novo nascimento é a experiência da vida de Deus em nós. É essa regeneração do espírito humano. O Espírito Santo, quando o crente nasce de novo, ele vem morar dentro do ser humano. É por isso que quando o irmão Hagin escreveu esse livro, ele fez essa diferenciação do que é o Espírito sobre nós e o que é o Espírito dentro de nós. O Espírito dentro de nós é o novo nascimento. Se um crente ele tem convicção de que o Espírito Santo veio morar dentro dele, ele é um crente nascido de novo.
A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação, ou a garantia da nossa salvação. Então, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação, nós precisamos ter certeza dessa comunhão com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós vemos essas bases bíblicas aonde? Em João capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, na conversa que eu citei de Jesus com Nicodemos, ele fala sobre isso, sobre o nascer de novo, que nós precisamos nascer, né, numa vida espiritual, nascimento espiritual. Em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tito capítulo 3, verso 5, fala sobre o lavar regenerador da palavra. Essa palavra regeneração, irmãos, é algo que foi recriado, refeito. Não é algo que foi recalchutado. Deus não deu um jeitinho na nossa vida e simplesmente disse, não, eu vou fazer aqui uma gambiarra e vai dar certo. Não foi isso que Deus fez conosco. Ele nos regenerou, nos criou de novo pelo poder da sua palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Em Romanos 8,10 a Bíblia diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, em definição, o que é o novo nascimento? O que acontece com o novo nascimento? É quando, amados, o pecador ele se torna justiça de Deus. Como a Bíblia descreve em 2 Coríntios 5:21, que Jesus ele tomou esse lugar de pecado, assumindo a nossa culpa, se tornando pecado em nosso lugar, para nos tornar a justiça de Deus. Outro detalhe, nós recebemos essa natureza espiritual e viva. Ou seja, novo nascimento é vida espiritual. Não é uma vida natural, não é sobre, na verdade, uma vida natural. Não é sobre a cor dos seus olhos mudar, o seu cabelo não vai mudar, não vai crescer para quem é careca, ou você vai ficar diferente fisicamente. Nada disso, irmãos. O que vai acontecer é que dentro de você uma nova natureza está habitando e você não tem mais prazer pelo pecado. Um crente nascido de novo não tem prazer em viver uma vida dentro do pecado. Ele tem prazer nas coisas do Senhor, ele tem prazer nas leis do Senhor, ele tem prazer na presença do Senhor. Amém? Se você é um crente nascido de novo, irmãos, e você cometeu um pecado, saiba que o teu coração, ele vai te apontar isso. E se você não estiver sendo apontado pelo teu coração por ter cometido uma falha, eu vou te dizer, você está em um lugar, em uma zona de perigo. Então, cuidado com a tua vida espiritual. O novo nascimento, irmãos, ele nos torna filhos de Deus. O irmão Rick Renner, ele destacou em um dos seus livros uma frase bem interessante que eu quero comentar com você aqui nessa manhã. No novo nascimento, o Espírito Santo entra em nós para nos dar vida, não para nos revestir de poder. Então você percebe que são experiências distintas, são coisas diferentes. O Espírito Santo, ele entra em nós para nos dar a vida de Deus, a própria vida Zoé de Deus. Amém? Aleluia. E o que seria o batismo com o Espírito Santo? Então, eu vou falar para você, destacar alguns pontos sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, nós cremos que ele é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Nós, como cristãos, como crentes dentro do verbo da vida, irmãos, nós precisamos compreender essas verdades. Essas verdades, elas estão, inclusive, descritas no estatuto da nossa igreja. Nas diretrizes que regem a nossa visão. Nós precisamos entender o que é o novo nascimento e precisamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo, à luz das Escrituras. Não é sobre achismo, é sobre o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz sobre essa experiência subsequente ao novo nascimento? Por que é subsequente? Vamos observar as Escrituras. Essa experiência envolve revestimento e não regeneração. Lembra que eu falei que regeneração é um novo gerar? Então, o revestimento é algo que vem sobre nós para nos dar capacidade. Em Atos 1, nós vamos ver essas experiências quando nós vemos os cristãos estarem aguardando por essa experiência a pedido de Jesus. Jesus tinha dito, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O irmão T.L. Osborne, ele ensinava o seguinte, ele dizia, o Espírito Santo ao novo nascimento nos prepara para o céu. O batismo com o Espírito Santo nos prepara para o serviço. Uau!
para manifestarmos obras poderosas, irmãos, nessa terra, nós precisamos estar revestidos com o poder de Deus. Nós vemos a evidência bíblica disso no caso, irmãos, dos samaritanos, quando Filipe ele é enviado a Samaria em Atos capítulo 8. Nós vemos quando Filipe chega a Samaria, fala que ele prega o evangelho, fala que eles creram no evangelho e depois que eles creram na pregação, eles foram batizados nas águas e logo em seguida Filipe disse: eu vou chamar a João e a Pedro para que eles possam impor as mãos sobre você e mediante a imposição de mãos, vocês possam receber o batismo com o Espírito Santo. Então, veja qual é a sequência aqui apresentada pela Bíblia. A sequência foi salvação, o evangelho foi pregado, a mensagem das boas novas foi anunciada com ousadia, e ali houve salvação por meio da fé. Eles creram, receberam pela fé e foram salvos. Logo em seguida, eles tiveram a confirmação pública. Eles procuraram confirmar publicamente isso mediante o batismo nas águas, para que todos pudessem ver a profissão da sua fé. Eles foram levados às águas para serem batizados, desceram as águas e logo em seguida os apóstolos foram chamados àquele lugar para que eles pudessem receber por meio deles o batismo com o Espírito Santo. Por meio da ministração do batismo com o Espírito Santo, eles podiam receber ali naquele momento esse revestimento de poder. Então, é uma experiência que veio logo após o novo nascimento, por isso nós chamamos de subsequente, o que vem logo após. Mas, irmãos, acontece também que muitos crentes, irmãos, por medo, muitos crentes, muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, eles não recebem o batismo com o Espírito Santo. Até são salvos, mas por falta de conhecimento, por medo, por incredulidade, eles não recebem o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver mais algo aqui. O que eu acabei de citar prova que salvação é diferente de batismo. Tony Cook, em um dos seus livros, ele fala: se fossem a mesma experiência, os apóstolos jamais teriam orado para que crentes recebessem algo que supostamente já possuíam. Se eles já possuíam algo, por que os apóstolos iam ter que ir até eles para orar para que eles pudessem receber essa experiência? Não faz sentido, irmão. Então, isso precisa ser duas coisas distintas, duas experiências diferentes. Nós vemos também, irmãos, na citação no livro de Atos, quando Pedro foi chamado à casa de Cornélio. E a Bíblia fala que Cornélio já era um homem temente a Deus, mas ele não era nascido de novo. Veja, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que tinha um certo apreço pelo Deus de Israel, ele era um homem que praticava caridade, ele dava esmolas aos pobres, mas a Bíblia detalha que quando Pedro chega até a casa deles, ele anuncia as boas novas. Por meio da revelação de um anjo, ele recebe, a orientação de Deus para ir até aquele lugar, pregar o evangelho, e logo após a pregação do evangelho, irmãos, algo maravilhoso acontece. Aqueles homens vieram a crer por meio da pregação. O próprio texto vai dizer isso. Você pode examinar as escrituras. O próprio texto vai citar que por meio da pregação de Pedro, eles puderam crer na salvação, e logo após isso, um sinal dos céus se manifestou, e logo em seguida eles receberam a manifestação do batismo com o Espírito Santo em suas vidas, porque eles creram no que Pedro estava falando, e eles estavam tão afogueados que eles receberam esse batismo logo após o novo nascimento. Que experiência maravilhosa. Nós precisamos mesmo entender as Escrituras e aplicá-las corretamente na nossa vida para que nós possamos usufruir de cada detalhe, de cada manifestação e de cada vírgula poderosa que as Escrituras elas dispõem para a nossa vida. Eu quero citar para você João 20, 22, porque a Bíblia também declara, irmãos, que Jesus ele é o maior exemplo acerca das duas experiências. Em João 20, 22, Jesus diz aos apóstolos: e havendo dito isto, ele soprou sobre eles e disse: agora recebei o Espírito Santo. Naquele momento, até aquele momento, quando Jesus ele vai ressurreto e se apresenta aos apóstolos dentro de um quarto, até aquele momento eles não haviam nascido de novo. Mas a partir daquele momento ele diz: agora recebam o Espírito Santo. E ali aqueles apóstolos receberam o novo nascimento. Logo após isso, irmãos,
uma experiência subsequente. Veja, eu estou mencionando algo que eu já falei aqui atrás. Uma experiência que veio depois. Logo após isso, em Atos 2, do 1 ao 4, nós vemos os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, porque eles aguardaram a orientação de Jesus. Eles disseram: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. E Atos capítulo 2 confirma isso. Eles estavam lá esperando, reunidos. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, eles receberam o dom do Espírito Santo. Aleluia. Em João 20, 22, nós vemos claramente a experiência do novo nascimento. Em Atos capítulo 2, nós vemos claramente a experiência do batismo com o Espírito Santo. Se Jesus separou essas duas experiências, quem somos nós para dizer que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, irmãos. São experiências distintas. Tem outro ponto que eu quero argumentar com você nessa manhã, é que línguas, elas não salvam necessariamente, não manifestam salvação. Perceba comigo, Atos capítulo 2, verso 4, Atos 10, 4 ao 46, Atos 19, 6. O irmão Rick Renner, ele explica em um dos seus livros que o falar em línguas, mediante esses textos que eu acabei de mencionar para você, ele não salva. Ele não santifica automaticamente o crente, mas ele confirma o revestimento de poder. O que é a salvação, irmãos? O que é a santificação? É o andar constante na vida de Deus que há em nós. É nos afastarmos do pecado, é renunciarmos aquilo que era contra nós, é renunciarmos aquilo que o diabo está oferecendo, as coisas que o mundo nos oferece, para andarmos em linha, em conformidade com a palavra de Deus. Logo, isso é vida nova. Isso é a vida de Deus em nós. Isso não quer dizer, irmãos, que um crente que ora em línguas está salvo. Ele precisa andar em santificação. Ele precisa andar em justiça. Amém? Ele precisa dar manutenção à sua fé e à sua salvação. Porque, do contrário, irmãos, nós entraríamos em outro ponto, de uma outra escola dominical que nós temos aqui no histórico, né, dos nossos vídeos no YouTube, sobre um cristão, quando ele é salvo, uma vez salvo, ele é salvo para sempre. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode procurar aí nas nossas listas, você vai encontrar esse assunto aqui também no nosso canal. Um cristão, irmãos, quando ele é salvo, ele não é salvo para sempre, ele deve dar manutenção à sua fé, porque ele pode decair da graça, ele pode perder a sua salvação, conforme está escrito em Hebreus capítulo 6. Então, é necessário dar manutenção. Então, orar em línguas, ser revestido do poder, não quer dizer que aquele cristão que ora em línguas, ele já está salvo. Ele precisa dar manutenção. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é a comparação que nós podemos fazer com outras correntes de pensamento que defendem que é uma única experiência. Correntes como pensamento cessacionista ou os reformados clássicos, né? Eles afirmam que o Espírito Santo é recebido integralmente na conversão e que os dons cessaram com os apóstolos. Mas nós vemos, irmãos, que logo após o Pentecostes, os dons não cessaram, eles continuaram sendo distribuídos e alcançando a vida de outras pessoas, foram manifestos. E esses sinais continuam sendo manifestos hoje. Pessoas continuam sendo batizadas hoje, porque as Escrituras não cessaram ali. Não há um versículo sequer que afirme esse tipo de pensamento. Nós continuamos crendo naquilo que Efésios, capítulo 4, diz que quando Jesus ascendeu aos céus, ele distribuiu dons aos homens. E com esses dons ministeriais, dons espirituais também são distribuídos. Para quê? Para que a igreja seja edificada, para que pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho seja confirmado. Logo, a partir daí, nós entendemos o que, irmãos? Que através do que foi escrito em Atos, após o Pentecostes, essas experiências continuaram se repetindo com crentes convertidos. Não foi só com os apóstolos, mas logo em seguida, outros crentes estavam recebendo, outras pessoas estavam sendo batizadas, outras pessoas estavam andando nesses sinais. Então, esse tipo de confusão, ele habita quando pessoas não têm a compreensão correta das Escrituras. E é por isso que você está acompanhando comigo aqui essa escola dominical, para que você não caia no engano. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero resumir tudo que nós falamos até aqui
em duas coisas importantes. O novo nascimento, ele é o quê? O Espírito Santo em nós. O batismo com o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo sobre nós, conforme Lucas 24:49, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E por que esse assunto importa tanto? Por que é tão importante estudar esse assunto? Eu quero te dizer, irmãos, existem muitos cristãos que são salvos, mas vivem sem ousadia, vivem sem manifestar os dons e vivem sem eficácia no seu testemunho. Por quê? Porque não tem compreensão do batismo com o Espírito Santo da forma correta. Eles até creem em Jesus Cristo, eles até creem que Jesus é o seu Salvador, eles até creem que Jesus foi aquele que morreu a sua morte para lhe dar vida, mas não creem no batismo com o Espírito Santo. E por isso estão vivendo uma vida sem ousadia. Tem muito crente dentro da igreja, irmão, vivendo uma vida sem ousadia, vivendo sem manifestar dons, com um testemunho apagado, não manifesta sinais, não ora pelos enfermos, porque lhe falta ousadia, lhe falta revestimento de poder. O irmão T.L. Osborne, ele diz algo interessante acerca desse assunto. Ele fala, o evangelho não é apenas uma mensagem correta, mas uma demonstração de poder. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais. Não é, irmão, sobre uma mensagem bonita apenas, não é apenas sobre uma mensagem correta ou até politicamente correta. Porque a mensagem do evangelho, muitas vezes, ela vai confrontar a nossa vida. Evangelho que traz confronto para a nossa vida, que nos coloca contra a parede, muitas vezes, que coloca um espelho na nossa frente, que nos mostra onde nós precisamos mudar. Isso é evangelho genuíno, é evangelho raiz. Não é esse tipo de evangelho Nutella que é pregado nos canais de YouTube aí afora, não. É evangelho de verdade, é confronto, é mostrando que nós precisamos nos adequar, como precisamos melhorar, como precisamos mudar. E alicerçado a isso, alinhado a isso, irmãos, vem a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Paulo dizia isso. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. E ele andava manifestando os sinais de que ele era salvo, de que ele era batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele dizia, eu oro mais em línguas do que todos vocês. E ele manifestava esses sinais, ele curava enfermos, ele pregava o evangelho. E é isso que nós cristãos precisamos pegar como referência. É isso que nós precisamos reproduzir na nossa vida cristã. O último ponto que eu quero citar para você, nessa manhã abençoadora e esclarecedora acerca desse assunto, é o seguinte: vida e poder caminham juntos, mas não são a mesma coisa. É o fechamento, um resumo, irmãos, de tudo que eu disse para você até agora. Novo nascimento nos torna filhos. O batismo com o Espírito Santo nos torna testemunhas poderosas. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Como eu falei para você lá no começo, Espírito Santo, ele é um símbolo do poder de Deus nessa terra. Quando somos revestidos com o Espírito Santo, somos revestidos de poder. Então não é por força que nós vamos convencer ninguém, não é apenas por termos bons argumentos, não é apenas por nós podermos ter um evangelho bem quadradinho, bem ajustado nos seus argumentos, nas ideias, mas é também com a manifestação dos sinais. É com a manifestação, com a ousadia, irmãos, de manifestar os sinais. De quando uma pessoa chega para você dizendo, eu estou com dor de cabeça, eu estou sentindo uma dor no meu corpo, você ter a ousadia de, como um crente cheio do Espírito Santo que você é, você colocar as suas mãos ali e declarar cura sobre a vida dessa pessoa. Meu irmão, você é um crente ousado. Você é um crente cheio do Espírito Santo. Você é um crente que foi chamado por Deus para manifestar as obras de Deus nessa terra e não as obras do diabo. E para manifestar as obras de Deus, nós precisamos estar revestidos de poder. Para manifestar a vontade de Deus nessa terra, que é curar, é libertar, é proclamar a liberdade aos cativos, nós precisamos ter entendimento dessas verdades e aplicá-las nas nossas vidas. Não seja um crente apático, não seja um crente morno, não seja um crente acostumado a entrar e sair da igreja, ano após ano, e nenhum sinal se manifesta. Seja um crente, irmãos, que tem desejo por essas coisas, que tem o seu coração avivado para manifestar os sinais, as maravilhas e os prodígios
que Deus quer manifestar através de mim e de você. Eu e você já estamos habilitados. Eu e você já fomos capacitados. Eu e você já estamos prontos. Qual é o único requisito para isso? É crer, irmão. Se você crê na salvação, se você crê no batismo com o Espírito Santo, você os recebe e manifesta. Recebe e manifesta. Você não é chamado para ser uma represa. Você foi chamado para ser um abençoador. Alguém que vai distribuir aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. Eu quero orar por você nesse instante, para que nós possamos sair daqui com esse entendimento completo, para que nós possamos sair daqui prontos para praticar com ousadia aquilo que Deus nos chamou. Então feche os teus olhos aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, te reconhecer como nosso Senhor e Salvador, mas aquele também que nos dá habilidade, que nos capacita com o poder que vem do Senhor, o poder que vem do alto. Você nos outorgou, você nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. Você nos deu autoridade sobre as obras do diabo e sobre as coisas desse mundo, para desfazermos aquilo que o diabo tem feito. Por isso, nessa manhã, nós nos colocamos como crentes cheios do Espírito Santo, avivados, prontos para fazer a tua vontade. Eu oro por cada pessoa que está nesse momento assistindo a essa transmissão. Eu oro por cada pessoa que agora, nesse momento, está recebendo a palavra de Deus, por ela se levantando com ousadia, se levantando com poder para manifestar a tua vontade. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa dar a cada um de nós experiências nesses dias, oportunidades para manifestarmos a tua palavra, a tua vontade. Pai, eu oro para que haja em nós ousadia para essas manifestações. Nós não vamos nos acovardar, nós não vamos nos calar, nós vamos nos levantar como os verdadeiros filhos de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, e é esse compromisso que nós assumimos nessa manhã, em o nome de Jesus. Eu espero, meu irmão, que você tenha sido abençoado com essa palavra, que você possa realmente distinguir a experiência do novo nascimento com a experiência do batismo com o Espírito Santo. Seja abençoado na prática da palavra. Pastor Lucas.